Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Facebook, conforme anunciado. Vou estar conversando com Lana Cristina, que daqui a pouquinho vai entrar. A Lana Gomes é estudante de nutrição e cuidadora da mãe que tem mal de Parkinson. Então, daqui a pouco ela está acionando aqui para receber o convite e bater um papo com a gente sobre nutrição. E se vocês tiverem algumas perguntas que ela possa atender, vamos estar aqui para isso, ok? Já estou vendo que tem algumas pessoas aqui, Márcia Duarte, Aline, Gabriela, Eliette, Corinha, Lídia. Oi, Neide. A Neide, que trabalhou aqui com a mamãe. Saudades. Rosineide Alves também. Guardando aqui a nossa convidada. Lana Gomes. A Corinha é do Ceará, que ela está dizendo assim. Bem, gente, para quem está entrando agora, nós estamos aguardando a Lana Gomes para falar sobre nutrição. Ela é estudante de nutrição e cuida da mãe que tem Parkinson. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, fique à vontade. Ela ainda não acessou. Enquanto isso, enquanto a gente espera ela chegar. Bem, Maria Lúcia perguntando se está tudo bem. Tá dentro do possível, né, Maria Lúcia? Oi, Aline. Oi, Sônia Aparecida, chegando. Meu óculos é bifocal. Lana, manda o oi. Ela já entrou. Manda o oi para eu poder fazer o convite, tá? Estou adicionando você. Espera aí. Mandei um convite para a Lana. Só você agora aceitar. Aceitando, você aparece na telinha ao vivo. Toda tela. Tá tudo bem, minha querida? Olá, Seja tudo bom? bem-vinda. Estou te Tudo. ouvindo muito baixo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, melhorou um pouquinho aqui agora. Tá Tudo ótimo. bom? Tudo. Primeiro, obrigada. Eu Muito que obrigada por agradeço. aceitar o convite. Eu que E agradeço. algumas pessoas aqui no grupo falam muito sobre alimentação com o idoso, né? Principalmente aqueles que têm uma certa resistência em comer algumas coisinhas. E nós temos alguns cozinheiros natos aí no grupo, dando receitinha de sopinha, não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí eu resolvi te convidar, né, para você estar falando sobre a importância de uma boa nutrição, não só para a pessoa que já tem Alzheimer, mas para as pessoas com uma certa idade, nós que somos gordinhos, né? Principalmente eu que engordei pra caraca cuidando da mamãe. E eu deixo você falando, tá? E à medida que forem aparecendo perguntas, eu passo para você. Tá ótimo. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer. A gente se conhece há tanto tempo, né? E é muitos e muitos anos. É muito bom poder estar aqui nesse momento com você. E a gente tem algo em comum, que é ser cuidadora, né? Uhum. Você foi por muito tempo e eu ainda estou sendo. E eu costumo dizer que é um privilégio muito grande que Deus nos dá, né? Podermos cuidar dos nossos.
né? É um privilégio muito grande. Então, hoje em dia eu estou fazendo nutrição por uma paixão, né? Sempre trabalhei com parte de alimentação, com parte de cozinha. De um tempo para cá, comecei a introduzir uma alimentação saudável para minha qualidade de vida, para minha melhora de vida. Eu ouvi uma frase, isso é muito bom, porque eu acredito que tem a maioria aqui sejam cuidadores. Quando você cuida de alguém, quem cuida de você? Né? E essa frase me marcou muito. A gente precisa se cuidar para cuidar bem dos nossos, né? Então eu procurei buscar começar essa questão. Então já eliminei algum peso pelo caminho, porque é uma consequência natural. Mas o objetivo primeiro não era esse. O objetivo primeiro era realmente uma qualidade melhor de vida para ter saúde para cuidar da minha mãe, né? Então, minha mãe, para situalizar as pessoas, minha mãe tem Parkinson já há 25 anos. Ela não tem Alzheimer, mas tem o Parkinson. O dela é de tremor, não é de rigidez, porque existem os dois tipos. Sim. E hoje em dia ela está bem, graças a Deus. Essa semana que passou mesmo a gente foi ao médico e todos os exames laboratoriais perfeitos. Então, uma pessoa aos 75 anos, gordinha, não ter problema de colesterol, triglicerídeo, glicose, nada, tá tudo normalíssimo. E a gente acha muito legal, porque assim, é tudo normal, abaixo, bem abaixo do limite, não é nem limítrofe, como a gente diz, né? Tudo muito bem adequado. Então, fruto de uma boa alimentação, que ela sempre teve naturalmente, sem precisar estudar e nem nada, ela sempre gostou, minha mãe sempre foi muito adepta de uma boa alimentação, de comer muitos legumes e verduras e tudo mais. E, quer dizer, isso está refletindo hoje em dia. Então, por mais que hoje em dia ela se permita um sorvetinho, um bolinho, uma coisinha, porque são prazeres que a gente precisa também permitir que eles tenham, né? A gente não pode brecá-los em tudo. Imagina, a pessoa vive 75 anos, você dizer para ela que ela não pode comer um pedaço de bolo? Maldade, né? Então, hoje em dia ela pode se permitir porque ela veio de uma alimentação muito boa e isso está refletindo hoje na velhice dela, né? Nessa terceira idade, na melhor idade dela. Então, a gente vai aprendendo muita coisa. E, assim, a dica primordial que eu sempre falo quando me perguntam alguma coisa desse respeito de alimentação é, primeiro, se o idoso tem algum problema de saúde, claro, tem o Alzheimer ou tem o Parkinson, já é um problema, mas eu digo um problema de condição física, no caso, como uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, uma alteração cardíaca. Sim, o diabetes. Precisa, em primeiro lugar, procurar um nutricionista. O nutricionista, ele é o profissional que vai, de forma adequada, proporcionar a esse paciente uma alimentação dentro daquilo que ele vai poder comer, dentro das quantidades, muitas vezes, porque a gente tem quadros de diabetes em níveis elevadíssimos, em que tudo tem que ser realmente muito controlado, pesado, muito controle precisa existir nisso. Existem outras pessoas, como o caso da minha mãe, que não tem. Mas mesmo assim, se a pessoa quiser, o ideal sempre, procurar auxílio de um nutricionista. A gente sabe que é difícil. Saúde pública nesse país, enfim. Ei, gatão, saúde pública nesse país é um problema muito sério, né? Então, a gente sabe que é difícil conseguir nutricionistas pelo SUS, são raros, são poucos, mas vale a pena esperar um tempo, tentar pagar um particular, né? Tentar um acesso, né? Essa é a primeira coisa, né? Uma orientação assim geral que a gente pode dar. Alana, mas não tem acesso, não consegue realmente de jeito nenhum um nutricionista. Então, a segunda dica primordial, desembale menos e descasque mais. Evitar industrializados. Gostei. Né? Os industrializados são um veneno, né? Porque eu costumo dizer assim, a gente olha o rótulo, eu vou no mercado, eu olho o rótulo. Olhei, tem algum nome que eu não sei pronunciar, não é comida. Não é comida. É aditivo químico. Né? Eu li ontem uma matéria falando sobre a questão do glúten, da farinha de trigo, que as pessoas acham que é bom evitar apenas por causa do glúten. Não. Para que ela tenha aquela cor branquinha, são adicionados produtos químicos que no Brasil, por lei, não são obrigatórios constarem nos rótulos. Então a gente come farinha de trigo
clareada com bromato de sódio, com água sanitária, enfim. Lógico, não água sanitária é água, mas Tá. né, os mesmos produtos químicos que são utilizados nesse processo. E como até uma certa quantidade não é obrigatório ter no rótulo, nos nossos rótulos não constam isso. E aí você está ingerindo veneno. Ah, Alana, mas então nunca mais? Não, não é que nunca mais. Mas o evitar ao máximo é o ideal. Né? Então, quanto menos você comer coisas industrializadas, já ajuda muito. Então, é um lema assim que eu tenho muito, né? Desembalar menos e descascar mais. Né? Tudo aquilo que você compra no mercado tem um aditivo químico. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas muitas vezes vão no mercado e compram lá um pacotinho de alguma coisa e não sabem que ali escondido tem muito sódio, tem muito açúcar escondido, em outros nomes, porque muitas vezes está lá escrito não contém açúcar. Só que quando você vai olhar no rótulo, tem outros compostos do açúcar, outros tipos de açúcar que não o açúcar refinado. Então a pessoa está ingerindo açúcar, não o açúcar refinado que a gente costuma, mas está ingerindo outros tipos de açúcar, né? Então tem açúcar de várias coisas, né? Então é assim, principalmente para os nossos idosos. A minha mãe adora um veneno que eu Que é o morro de açúcar. rir, porque ela tem dia. Não, miojo. Ah, não, Minha não, mãe é não, apaixonada com miojo. não. Imagina. Aí de vez em quando ela me implora: ai, compra um miojinho, faz aquele charme, né? Compra um miojinho. Muito raramente, posso dizer assim, uma vez ao ano, talvez nem isso, eu compro um, quebro ao meio, aquele saquinho que vem de tempero, que eu falo que é veneno em pó, vai pro lixo. Uhum. E eu faço só o miojinho para ela, na água e sal, e faço um molhinho caseiro. O Igual. miojo em si, a massa, também não é boa. Porque aquela massa, se você coloca aquela massa numa água pura e coloca para ferver, você pode observar no final, vai ter uma natinha de gordura Sim, em sim. cima. Ela é precozida, né? Porque ele é frito, pré-cozido e frito. Ele é Ele frito. passa por uma imersão em fritura. Eu não sabia, fiquei sabendo disso, fiquei em choque, falei que absurdo, para quê, né? Mas para que ele tenha aquele pré-cozimento e aquela conservação, ele dá um choque numa fritura, numa temperatura muito elevada. Então, na própria massa tem coisas que não são boas. Mas como ela tem uma saúde que permite ela comer uma besteira de vez em quando, aí quando ela chora muito eu dou. Mas assim, tentando melhorar um pouco. Mas, por É, exemplo, criança ama salsicha, não miojo, dou de né? jeito nenhum. Salsicha eu não dou de jeito nenhum. Né? Salsicha, ela pode me implorar o quanto quiser que não entre em casa. Nugget, não entra em casa. Porque são alimentos ultraprocessados, que para eles terem aquele poder de conservação, eles têm muitos aditivos químicos. E qual é o problema do aditivo químico? Eles podem causar alergias, que nos nossos idosos pode levar ao óbito. Então, existem produtos que são muito alérgenos, que a gente chama. Por exemplo, leite e seus derivados. Se puder evitar, melhor. Ah, Lana, por causa da lactose, mas ela não é alérgica à lactose, não tem intolerância. Porque existem em estudos já foram encontradas cerca de 25 frações de proteínas que o nosso organismo não é capaz de digerir e que podem causar alergias. Em algumas pessoas, elas vão consumir e não vai acontecer nada. Mas em outras, ela pode causar uma alergia muito severa. Então, assim, é observar. A gente que é cuidador precisa observar. Uma dor de cabeça recorrente não é normal. Ah, todo dia ela reclama de uma dorzinha de cabeça. Pode ser de causa alimentar. Pode ser alguma coisa que essa pessoa está consumindo e que faz mal. Minha mãe, por exemplo, eu percebi que quando eu retiro leite de vaca da alimentação dela, ela melhora no aspecto dos gases. Minha mãe tem muitos gases. Pessoa com Parkinson tem intestino preso, é uma tendência natural, né? E por conta disso, acaba tendo muitos gases. Mas quando ela ingere leite, ela tem muito mais. Então, para ela, de alguma forma, o leite não faz bem. Então, a gente não dá. Aí eu compro leites vegetais. Evito o de soja. De soja só quando eu não encontro outros, porque o de soja também não é bom. Né? A soja, Jura que o ela leite só de é boa soja para não é bom? a soja é um Caraca! problema muito sério. A soja, ela
é de difícil digestão. Ela é um alimento de muito difícil digestão para o nosso organismo. A maneira ótima da soja ser consumida é a que nós brasileiros menos consumimos, que é ela fermentada ou coalhada, na forma de missô, de molho shoyu, de tofu. É a maneira que ela é mais consumida. Nos países orientais, onde ela é mais consumida, ela sempre é fermentada antes de ser alimentada, porque aí ela perde os componentes que fazem com que ela nos faça mal. Então, não é que você vai tomar um copinho de leite de soja e vai passar mal, né? É porque se você faz isso, por exemplo, minha mãe, ela gosta de tomar um leitinho de manhã e no finalzinho do dia. Todos os dias, esse acúmulo ao longo do tempo pode fazer mal. Agora, uma vez ou outra, de vez em quando eu não encontro. Eu gosto muito de dar para ela leite de amêndoas, eu faço em casa mesmo leite de arroz, porque ela não toma puro, então não importa muito o gosto. Ela gosta de fazer um mingauzinho, ou então de tomar com um café, então quebra um pouco o gosto. Os que ela mais gosta é o de amêndoas e o de arroz, que a Não gente faz em conhecia o leite casa. de arroz. Você pega o arroz branco, lava, coloca ele de molho de um dia para o outro, 12 horas tá bom. Aí você coloca aquela quantidade para um copo de arroz, mais ou menos meio litro, 750 ml de água. Você deixa de molho, depois dele bem lavadinho, arroz branco. Aí você deixa ele de molho, no dia seguinte você bate ele no liquidificador, bate bastante, passa numa peneirinha fina, tá pronto o leite de arroz. E não prende o Muito bom. intestino? Não prende o Não intestino? prende, não prende. Para minha mãe não prende, entendeu? E ele não tem sabor. E você pode substituir para fazer bolo, para fazer, enfim, outras coisas. Você pode fazer um leite de amêndoas em casa, comprar as amêndoas e fazer. O processo é o mesmo. Só que no caso de você fazer leite de castanha, leite de amêndoas em casa, quando é oleaginosa, você tem que botar uma água quente. Você coloca uma água, lava elas, coloca uma água quente e depois você bate no liquidificador, peneira, do mesmo jeito e pode fazer o uso normalmente. Ou então, eu gosto muito, agora eu suspendi um pouco porque a médica dela pediu para eu não dar direto, bom dar uma pausa de vez em quando, kefir, né? Quem consegue o kefir, que é aquele probiótico que você ganha normalmente, não compra, e você coloca no leite, não sei se você conhece, você coloca no leite e faz um preparado que parece um iogurte. E, na verdade, aquilo ali é riquíssimo em lactobacilos, bons para o intestino e tudo mais. A médica dela pediu para que eu não desse sempre, porque como ela tem o intestino preso, o kefir ajuda muito. E quem tem intestino preso tem esse problema. Se você faz uso constante de alguma coisa que facilite, daqui a pouco aquela coisa deixa de facilitar. Começa a não fazer tanto efeito. Então, eu dou, depois eu suspendo um mês, dou 3 meses, suspendo um mês, aí volto de novo. Porque kefir é muito bom, entendeu? E ele acaba consumindo bastante do leite, os probióticos, e aí o leite não passa a ser tão alérgeno e passa a fazer bem. Entendeu? Se tiver E pergunta aí, me interrompe. estão perguntando aqui Eu sobre falo as demais. nossas frutas e legumes, porque tem muita química, né? Como é que deve ser Sim. feito a ingestão delas? Provavelmente estão perguntando sobre a higiene antes de se E alimentar a com ela. questão também de agrotóxico também, né? Sim. A gente tem no nosso país uma quantidade realmente muito grande de agrotóxico que é adicionado aos alimentos. E não temos o que fazer. Quem tem acesso a produto orgânico, ótimo. Aqui em casa a gente tem um pedacinho de quintal que a gente planta alguma coisa, batata doce, algumas coisinhas. Privilegiada. Quem tem mas é interior, é mais fácil, tem um pedacinho, né? Não é como você, capital e prédio, difícil, né? Você pode até conseguir plantar um temperinho, mas no geral de tudo você não consegue. E mesmo a gente que tem um pedacinho de terra, você não consegue plantar tudo que você vai consumir. Isso é claro. Por eu morar no interior, aqui a gente tem na feira alguns produtores locais que não usam agrotóxico e que vendem. Você vê claramente que os produtos são menores, bem característico de produtos sem agrotóxico. Então, se você consegue consumir esses alimentos, melhor. Agora, se você não consegue, é melhor que você consuma os do mercado com agrotóxicos do que você consuma um macarrão, uma lasanha pronta, é muito menos problema
ao ingerir. O ideal é que você faça uma boa higienização. Eu aqui em casa costumo fazer higienização. Existem produtos prontos no mercado. Eu não vejo necessidade de um produto pronto. Você pode fazer em casa para 1 litro. Eu pego 1 litro de água, mais ou menos, numa bacia, principalmente para higienizar tudo, mas principalmente folhas, mas para 1 litro d'água, uma colher de sobremesa de cloro, né? De cloro que a gente usa. Se não gosta, tem gente que não gosta de cloro, tem medo de usar. Vinagre. Mas aí o vinagre tem que Vinagre ser de uma maçã, quantidade né? maior. Isso, tem que ser uma quantidade maior. Coloco de molho ali meia hora, 40 minutos, depois escorro, lavo bem, já guardo higienizado na geladeira. Então, fica mais fácil o consumo. Agora, é preferível você consumir, ainda que com os agrotóxicos, do que não consumir. Fruta, sempre dar preferência para fruta, comer a fruta. Quando você bate um suco e tudo mais, você ingere mais calorias, porque você nunca faz um suco só de uma laranja. Se você for Não. chupar, você vai chupar só uma. Mas se você for tomar um suco, você vai usar 3, 4 num copo. Então, você está ingerindo mais calorias. Geralmente, peneira-se o suco, então você perde as fibras, não perde vitaminas. Tem gente que fala assim, vai perder vitamina porque bateu. Não, mas perde fibra, que é muito importante. Agora, uma coisa que eu vou aproveitar falando de fibra, deixar muito, isso é também muito atento para as pessoas idosas e que têm problema de intestino preso. As pessoas falam assim, tem que ingerir muita fibra. É bom ingestão de fibra. Muito cuidado. Se ingere muita fibra, mas não bebe água, o efeito é o Top. contrário. Top. Porque a Top. fibra, ela é lipossolúvel, ela é solúvel em água. Então, se você não bebe bastante água para auxiliar naquela fibra que você está ingerindo, ela vai buscar água do seu organismo. E aonde que ela vai buscar essa água? No seu intestino. E aí ela vai formar um bolo fecal que não vai sair por nada desse mundo, entope. Então, minha mãe adora um mingauzinho de aveia. Não, eu Mas ela nem já dava. sabe, eu não faço sempre. Eu até dou, mas eu não dou sempre. É aquele negócio do equilíbrio, né? Não dou sempre. E quando eu dou, eu falo para ela, já sabe, né? Hoje, o dia inteiro, eu vou fazer o mingauzinho de noite, que ela gosta de noite. O dia inteiro, muita água. E amanhã, muita água, que é para poder ajudar no processo. E dessa forma, tudo bem. Mas é preciso muito cuidar, porque as pessoas, querendo ajudar, vão falar para você, né? Consome muita fibra, tem que consumir muita fibra. Tem, até tem, mas tem que consumir muita água. E os nossos idosos têm um problema grande de não consumir água, né? Eles geralmente esquecem, principalmente quem tem o Alzheimer, já tem esse problema de não vai lembrar de beber uma água, ou até está acamado, não vai à geladeira. E o cuidador, se não tiver um tempo todo ali na cabeça, água, 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 para fornecer, é um problema muito sério. E aí você tem as infecções urinárias recorrentes e você tem o intestino super preso por conta da falta de hidratação, por falta da água, Você né? tocou um ponto Então, bem importante. é um Ponto bem problema muito importante. sério. As infecções, né? Porque usa fralda, não está bebendo água. E alguns anos atrás, uma atriz estava dando uma entrevista e ela não gostava de comer coco. Aí falaram para ela: come coco que tem muita fibra. E ela comeu coco cru, lasquinhas. Sentava ali, comia, 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 porque tem muita fibra. Ela ficou uma semana sem ir ao banheiro, foi internada e ela agora não consegue nem olhar para uma cocada, Preocupa, claro. Claro. porque não bebeu É, água. porque E não foi no bebeu extremo, água. do 0 a É. 800. E é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque a gente estava Vai lá. conversando. Me falaram alguma coisa sobre açúcar, que eu vi aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu volto. O açúcar é o maior vilão? O açúcar é um grande vilão hoje em dia. Talvez seja mais vilão até do que o sal. Hoje em dia existem estudos que comprovam que a ingestão elevada de açúcar ela causa mais problemas de pressão alta do que o próprio sódio, do que o próprio sal. Jura? Então, hoje em dia, sim,
Hoje em dia existem estudos que falam sobre isso. Depois eu posso até te passar, que aí você compartilha com o pessoal. Mas para quem tem pressão alta, açúcar é um veneno. Açúcar é um veneno, tanto quanto o sódio, tanto quanto o sal. Então, assim, o problema do nosso açúcar é que ele está presente em tudo. Você compra um molho de tomate no mercado, o que tem nele? Açúcar. Você compra a massa de macarrão. Na massa de macarrão tem açúcar. Tem açúcar. O que você comprar tem açúcar. Hoje em dia o açúcar ele está presente em muita coisa, como melhorador de sabor, como parte de conservação, enfim, ele está presente em tudo. Então, tem aquele açúcar que você ingere, que você vê, que você bota no café. E aí, é muito engraçado, porque você pergunta para o paciente, para um doente, você come muito açúcar? De manhã uma colherinha no café. Aí você vai ver ao longo do dia. A bolacha, macarronada, lasanha, e assim vai. E aí, substitui esse açúcar com adoçantes? Porque falam que os adoçantes também são vilões. Sim, o ideal é não consumir o açúcar ou consumir o mínimo possível. Açúcar ou qualquer outra coisa é uma questão de hábito. Ai, Lana, mas café sem açúcar é muito ruim. Eu digo para você que café com açúcar é que é muito ruim. Sabe por quê? Há anos que eu só consumo sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu nunca gostei de adoçante. Minha mãe gosta de adoçante, consome, mas ela consome muito pouco. Eu falo para ela que ela consome adoçante, de sem vergonha que ela é. Porque ela bota 2 gotinhas no café. Não faz diferença nenhuma. Eu falo, larga disso. Mas é muito pouco, realmente. É muito pouco. Mas eu não gosto. Eu gosto de sentir o sabor do alimento. E eu costumo dizer, você gosta de limonada? Ah, gosto. Com ou sem açúcar? Não boto. Pois é, mas geralmente as pessoas botam, né? Aí as pessoas falam assim, eu gosto de limonada. Eu falo, com ou sem açúcar? Ah, com açúcar. Então você não gosta de limonada. Você gosta de água com açúcar e um sabor de limão. Isso. Porque você perde o sabor, né? Delícia. Então, geladinho. Bota com água gasosa. Ah, é tudo de bom. Eu amo. Água Amo com demais. gás, Tudo gelinho, meio limão. Acabou. Limãozinho. Uma delícia, refrescante, mata a sede, muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer o seguinte, é uma questão de hábito. E isso não sou eu apenas que digo, isso é uma questão de estudos. Tudo aquilo que você incorpora durante 21 dias, pelo menos, tem tendência a se tornar um hábito. Então, se as pessoas testassem consumir sem o açúcar, elas passariam a consumir sem o açúcar. O ideal é que você não consuma o açúcar, principalmente o refinado. Mas se não tem outro jeito, não dá jeito, não gosto de jeito nenhum, troca pelo adoçante. O mínimo possível, porque o adoçante ele é cancerígeno. Né? Ele tem propriedades cancerígenas, é química, é um produto químico que você está colocando. E a gente precisa entender o seguinte: o nosso corpo é perfeito. Deus nos criou de uma forma infinitamente perfeita. Quem minimamente estuda corpo humano, fisiologia humana, sabe disso. Eu tenho um professor que ele costuma dizer, nessas horas eu não tenho como acreditar que não tem uma centelha divina em alguma coisa disso aqui. Mesmo que você não acredite em Deus, não seja cristão, católico, enfim, o que for, você olha e você fala, cara, tem que ter alguma coisa aqui de sobrenatural. Então, o nosso corpo, ele tem, para tudo que a gente consome, ele tem algo dentro dele para receber aquilo e tirar daquilo o melhor possível para o nosso organismo. Então, normalmente são as enzimas que fazem isso, né? A gente fala que é chave e fechadura. Então, entra lá o alimento e vem uma enzima própria para aquele alimento que se encaixa ali, tira dele tudo que pode tirar de bom, absorve tudo de bom dele, depois elimina e vai para o trato intestinal e é eliminado como fezes. Agora, existem coisas que chegam no nosso organismo olha e fala assim, que é isso? Margarina. Margarina é uma. Margarina é uma. Margarina não. Não é alimento, amiga. Troca por manteiga. Manteiga. Margarina não é alimento. Margarina é um composto químico, é um produto alimentar. É o que a gente chama de ANA.
É o que a gente chama de ANA, alimento não alimento. Entendeu? Alimento, Então, não alimento. não alimento. ANA, alimento, quem fala muito bem disso, pesquisa depois, doutora Gisela Savioli, uma nutricionista aqui de São Paulo, maravilhosa, e tem livros lançados maravilhosos, eu gosto muito dos estudos que ela faz, ela fala muito sobre isso. Margarina é um veneno e está na mesa de todo mundo, Tá? entendeu? É um veneno. É um alimento totalmente químico, é uma gordura totalmente modificada, entendeu? Ela passa por um processo químico para que ela fique firminha. Gente, pega uma colherada de margarina e põe perto de um formigueiro. Não vai dar uma formiga sequer na margarina. Entendeu? Nem o bicho reconhece aquilo como alimento. Então, substitui manteiga. Vamos voltar lá para trás. Manteiga, cara. A gordura natural do alimento, a natural, aquela gordura que vem. A gordura que vem no frango, a gordura que vem na carne, a gordura da manteiga, a gordura do azeite virgem ou extra virgem, são banha de porco, são as melhores para serem consumidas. Durante um tempo, foi falado que isso fazia muito mal. Indústria alimentar, né? Mas não faz. Não faz. Hoje em dia, sabe-se que o que causa as plaquinhas de entupimento de gordura é a margarina que você consome. Não é a manteiga que você não Vou consome. jogar fora hoje mesmo. Por Vem favor. cá, alguns idosos estão fazendo uso do óleo de coco para fazer o tempero da salada, para tomar uma colherzinha por dia ou dois. O que você sabe sobre isso? Óleo de Assim, coco. existem poucos estudos ainda sobre os benefícios do óleo de coco. Ele é um óleo que está em estudo porque ele é uma coisa esquisita. Ele deveria ficar o tempo todo líquido, porque a tendência de todo óleo vegetal, enfim, por uma série de processos químicos que não vem ao caso, é que ele fique em forma líquida. Se você pegar um azeite e colocar na geladeira, ele vai ficar leitoso, mas ele não endurece. O óleo de coco esfriou um pouco tempo, ele já vira uma pedra. Então, ainda há estudos, ainda estão sendo feitos estudos na área para verificar o benefício. O que acontece é que algumas pessoas têm um potencial alérgico a ele. Entendeu? Algumas pessoas podem desenvolver uma alergia. Então, assim, tudo com moderação nessa área nova que está chegando agora de nutrição funcional, o óleo de coco, enfim, tantas coisas que são novidades para a gente agora que estão chegando, consumir com cuidado, observando as reações. Eu, particularmente, não gosto de cozinhar com óleo de coco. Óleo de coco eu só uso para hidratar o cabelo, que é uma maravilha. E, além disso, eu tenho sempre em casa, eu gosto muito quando eu vou fazer um bolo. Aí no bolo, às vezes, um bolo de chocolate. Pede lá, eu tenho uma receita de um bolo de chocolate sem farinha, mas leva óleo. Que sentido faz eu fazer um bolo sem farinha e colocar um óleo de soja nele? Para mim, nenhum. Então, eu uso óleo de coco nesse caso. Mas eu não faço uso diário, entendeu? Porque ele tem essa questão, é igual o óleo mineral, que muitas pessoas usam indiscriminadamente para ajudar na evacuação diariamente. Ele causa uma alteração na flora intestinal, entendeu? Então, gente, todo excesso não é bom, mesmo excesso de coisa boa. Se a gente comer um pé de alface todo dia, uma hora aquilo vai fazer mal. Entendeu? Então a gente precisa ter um equilíbrio. Então, o óleo de coco, existem estudos ainda para verificar o quão ele não é maléfico. Isso é fato. Ele é um óleo vegetal não maléfico, mas ainda está em estudos para saber todos os benefícios. E o que já se sabe é que em algumas pessoas ele desenvolve um potencial alérgico. Porque a Algumas maioria pessoas tem vão usado ter alergia. como para temperar salada. Cozinhar, eu acredito que não faça bem. Agora, ele é calórico? Sim, sim. Eu não vou saber te dizer a tabela nutricional dele de quanto de caloria, mas sim. Sim, ele tem É que é caloria. uma Tudo pergunta tem que me caloria. fizeram. Menos água e alface. Menos água e alface. Do resto, tudo tem caloria. Não tem jeito. Tudo tem caloria. Tá certo, tudo bem. Bem, eu vou estar encerrando, né? Deixa eu ver aqui.
O João Oliveira é lá do Maranhão, está dizendo que a mãe dele usa Tá. 4 colheres diários, não causa nenhuma alteração nela, na sua flora intestinal. Acredito que isso vai variar de pessoa para pessoa, e na mãe dele fez Sim. um bom resultado. Tudo Ah, que bem. bom. Sim. É o que eu falo. Gente, não existe receita pronta. Não tem receita pronta. Não adianta eu falar para você o que faz bem para minha mãe ou o que faz bem para mim. Ele pode fazer muito bem para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo assim muito clássico. No caso da minha mãe, eu faço parte de alguns grupos sobre cuidadores de Parkinson e tudo mais. E assim, se você entrar num grupo desse, as pessoas são praticamente unânimes em dizer que o Prolopa faz muito mal e que Deus me livre elas tomarem Prolopa. Prolopa é um dos principais remédios para o Parkinson. Ah, tá. Por quê? Tá. Ele causa discinesia. Ele causa discinesia. O que é discinesia? Aqueles movimentos involuntários, né? A pessoa está falando com você, que antigamente a gente chamava de tique nervoso, né? Isso. Minha mãe não tem discinesia. Minha mãe não tem discinesia. Minha mãe é o único remédio que a minha mãe consome desde que foi diagnosticado o Parkinson dela há 25 anos. E para minha mãe, o Prolopa é excelente. Quando ela tentou tirar o Prolopa, diminuir, não tirar, mas diminuir, colocar algum outro, ela piorou. Mas esse é o caso da minha mãe. Para outras pessoas, o Prolopa é um veneno. Então, para tudo na vida, a gente precisa, é o que eu falo muito, você precisa observar os seus sinais. Eu acho que quando você vai fazer uma modificação na alimentação, na rotina diária, eu falo sempre, um diário, pega um caderno e anota, sabe? Ah, hoje eu comecei a consumir, nunca consumi na vida óleo de coco, falaram que é bom, eu vou consumir. Anota e observa as reações do teu organismo. Ih, deu diarreia. Ih, deu uma dorzinha de barriga, deu cólica, nasceu uma espinha. Ah, eu percebi alguma coisa. Você vai observando, porque todo alimento ele pode ser muito bom, mas ele pode também ser alérgico. Tem pessoas que comem quilos de camarão e não tem nada. Tem outras que só de pegar o camarão desenvolve uma alergia tremenda. Então, o alimento, eu costumo dizer, aí a parte de cozinha, pela culinária, a gente verte amor e ódio, porque a gente verte nutrição e veneno. Então, a Entendi. gente tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio. Então, no caso dela, que ótimo. Mas para outras pessoas, de repente, só de chegar perto, vai fazer, ó, como foi o caso? Você vê quem é que vai dizer, como o caso que E você contou do coco, que a atriz comeu o coco e passou mal. Quem vai falar isso? Coco. Olha isso, coco, né? E para ela fez muito mal. De repente, vai ter pessoa que vai te dizer que vai consumir 2 cocos por dia e não faz mal, Uhum. né? Então, a gente E precisa realmente observar. é isso. E a Maria do Carmo está dizendo que realmente o óleo de coco na mãe dela não fez bem, da labirintite. E nós temos mais uma última Olha, pergunta aqui, antes da gente encerrar, olha. da Rosineide Alves. E o leite de arroz? Quem é diabético pode tomar? Olha, aí teria que a gente fazer uma pesquisa nutricional para ver. Eu não sei indicar se ele vai ter, porque o arroz realmente, o Pois é. amido do arroz, ele não é indicado para quem tem o diabetes. Então, realmente, eu não sei. Eu realmente posso pesquisar, te passo, você pega o contato aí dela depois, você deve ter acesso a ela Uhum. pelo teu Face, e a gente passa para ela. Realmente, eu não saberia dizer que a gente teria que olhar a tabela nutricional para ver isso. Entendeu? Que relação que ele vai ter aí no amido que ele vai liberar, porque a questão é do amido, para poder ver se faz bem ou não para a questão do diabetes. A gente teria que ver Ok, isso. ok. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai Eu que encerrar. agradeço. Não, eu que agradeço. Você não faz ideia, a Imagina, foi um alegria. prazer. Quando eu vi você com o juramento do jaleco, eu falei: ah, é a Lana, é Ah, a bola da vez, é foi agora, uma é com honra. ela. E E só podendo, assim, eu podendo ajudar, estou aqui. e só assim que a gente consegue se falar, né? Uma loucura, né? Desde que você se Verdade. mudou. É verdade. É verdade. Já se vão 12 anos que eu estou fora do Rio, quer dizer, bastante tempo.
É, Bem, amiga. É que a gente se conheceu quase que na maternidade. Vamos deixar isso claro de uma vez por todas, hum, né? A gente se conheceu na maternidade. Não faz essa cara, não concorda comigo. A gente se sim, conheceu sim, quase que na sim, maternidade. sim. Eu tava achando que era lá na maternidade da igreja, da nossa paróquia, mas tudo bem, Eu acho que foi. foi, né? Tá certo. O pessoal está Foi, já dizendo tem aqui, muitos anos. agradecendo, mandando mensagens de Eu que agradeço. agradecimento. Eu que E agradeço, para você querida. sair da live, você, perto do seu nome, Tá, você me tem um chama. X. Sim, É só você clicar nesse X que você sai, tá? tá Um beijo à ótimo. sua mãe, ao seu marido, muito obrigada e Obrigada. até breve. Eu quero. Obrigada. Só uma última palavra. Agradecer a todo mundo que participou, que teve aqui esse momento. Sigam firmes e deixar essas duas mensagens que eu falei lá no começo, né? Primeiro, quando você cuida de alguém, quem cuida de você? Então, Uhum. gravem isso, né? Tenham isso em mente, porque se você não estiver bem, não se cuidar, você não vai estar bem para cuidar do outro. E desembalar menos e descascar mais. Sempre. Isso Tá é bom? Um top. beijo grande, beijo para você, beijo pro filhote lindo aí. E quando eu for ao Rio, vai tomar um café. Tá bom? Sem açúcar. E sem açúcar, por favor. E tô te esperando aqui em casa. Você tá me devendo uma Sim, visita também. eu vou dar um pulinho. Pode deixar. Vem sim. Tá combinado. Tá bom. Tá. Um beijo grande. Deus abençoe. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bem, gente, essa foi a Lana Gomes. Ela é estudante de nutrição, uma futura profissional, pelo que vocês estão. Ela deu um show, né? Eu espero que ela tenha tirado as dúvidas de vocês. Esse vídeo que eu estou fazendo agora no Face, eu vou colocar no YouTube daqui a pouquinho, para quem não teve oportunidade de acompanhar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, lá no YouTube, vocês façam nos comentários as perguntas e para passar para ela e poder responder, tá? Bem, hoje é domingo, dia 27 de outubro. E muito obrigado, gente. Até breve.